Boa noite, igreja, graça e paz. Assente-se, por favor. A tempestade se acalma, mas às vezes ela deixa uns probleminhas, né? A gente fica desacostumado, que a gente já está acostumado aqui com a luz do telão, né? Parece que falta a claridade do telão. E é a segunda vez que isso ocorre, e a gente realmente não sabe de onde vem, o que está acontecendo. A gente já chamou técnicos aqui, mas o pastor Joel lá deu uma direção e eu acho que ele tem muita razão. Como a estrutura é toda metálica, ele está todo interligado na estrutura metálica, pode ser que realmente está vindo a descarga atmosférica ali e a gente está tendo esse problema aqui. Já é a segunda vez e tem um custo, cada vez que é arrumado tem um custo. Não é uma mão de obra fácil de arrumar, né? Tem uma pessoa certa, a pessoa tem que se deslocar para vir aqui, e daí a gente se atribula um pouco, mas voltando para o passado, a gente vai ver que antigamente a gente não precisava nada disso para adorar o Senhor, né? Se reunia em casa, se reunia numa casinha de madeira, se reunia de qualquer forma. Abria o coração, adorava, e o Senhor falava, e o Espírito Santo se movia, mas vem a tecnologia e a gente começa a ficar dependente dela, né? E não pode ser assim. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Comentei ali com o Adriano, ali com a Dai, que eu tento minimizar minhas mensagens aqui, mas está cada dia mais difícil. Gálatas capítulo 5, estou de novo aqui no livro de Gálatas. Depois de 2 Coríntios, já no Novo Testamento, vai faltar aqui no telão, né, para a gente ler. Gálatas capítulo 5, eu vou lendo no decorrer da mensagem aqui, mas eu vou ler o verso 7, que diz assim: vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daqueles que o chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém? Eu já falei sobre a igreja de Gálatas aqui, a Galácia, né? É uma região na Ásia Menor, que hoje, essas cidades, Icônio, Derbe e Listra, que a gente vai ver lá em Atos 14, Paulo e Barnabé passando por essas cidades, na Ásia Menor, levando o Evangelho. A gente vai ver que eles foram evangelizar nessa região, e hoje essa região é a Turquia. E quem visitar a Turquia, eu não fui ainda, lá tem bastante transplante capilar na Turquia, foi lá que nasceu o transplante capilar. Mas na Turquia foi o berço daquelas cidades ali onde Paulo andou bastante, atual Turquia, né? Antes chamada de Galácia, um local onde Paulo e Barnabé, o Senhor operou um milagre grande na vida de Paulo, através da vida de Paulo, que um coxo andou, né? E ali eles começaram a chamar, eles eram muito amantes, cultuavam astros, feitiços, horóscopo, né? Aquele povo daquela região. E quando Paulo, esse milagre aconteceu, eles apelidaram Paulo de Mercúrio e Barnabé de Júpiter. Nós vamos ler. E Paulo agora, provavelmente em outra cidade, em outra região, ele escreve aos Gálatas. Porque aconteceu algumas coisas ali. A igreja estava instalada ali, e da forma que Paulo pregava, ele pregava, no verso 1 nós vamos ler assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que vocês, verso 2, se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico,
A todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Ele está falando o seguinte, entenda, está havendo uma divisão ali. Entrou alguns religiosos, alguns cristãos, que queriam manter práticas judaicas ainda. E a circuncisão era uma delas, e uma das coisas que Paulo mais pregava contra. Porque segundo Paulo e segundo a palavra, nós somos circuncidados no Espírito. Há um selo de promessa através do Espírito Santo nas nossas vidas, que difere a gente do povo judeu. E Paulo dizendo assim para eles, vocês foram chamados à liberdade. Fiquem firmes, ou melhor, naquilo que o Senhor te direcionou. Vocês foram feitos livres em Cristo, como nós somos livres em Cristo. Não retrocedam à religião. Ele está dizendo assim, não retrocedam à religião, aos rudimentos do mundo. Não voltem atrás. Cristo nos trouxe a liberdade. Se vocês tentarem se justificar pelos seus atos, pelos seus sacrifícios e obras, a graça não terá sentido algum. E quando eu falo isso, ele está falando da lei, ele falava da lei. E hoje nós tentamos, às vezes, pessoas querem por si só, sacrificar, fazer algo para justificar os seus erros, acessar algo no sobrenatural, por sacrifícios. Eu não estou falando só de lá fora, não, eu falo também aqui, às vezes nós dentro da igreja, os cristãos, os evangélicos, assim por dizer, tentam querendo se justificar, buscando em coisas. E quando nós avançamos nesse sentido, a graça passa a não ter mais sentido. Verso 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Verso 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ele está falando da cruz, do amor do Senhor Jesus, não tem mais propósito algum. Voltar à prática a qual Cristo havia libertado. A lei havia ficado para trás. O véu havia se rasgado. Havia um novo acesso através de Jesus, a qual eu e você caminhamos, um novo e vivo caminho, um caminho de fé e de esperança que nos leva ao Senhor Jesus. Não é mais por práticas, mas é por Cristo. E nós precisamos entender que por Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E quando nós entramos no verso 7, que vem falar, vocês vinham correndo bem. Quem foi que o impediu vocês de continuar a obedecer a verdade? E aquilo que Paulo sempre fala, ele vai falar de uma jornada de fé. E eu sempre trouxe para mim que a caminhada do cristão, eu sempre falo, é uma maratona. Que quando nós se lançamos nela, nós não podemos parar, nós temos que ter constância. E a corrida exige o quê? Foco e perseverança. Nós precisamos perseverar, aquilo que está lá em Romanos 5, perseverar. Perseverar é não desistir em meio à tribulação e em meio às adversidades. Não desistir porque o Senhor nos capacita para essa corrida, para que a gente chegue no objetivo final, que é a certeza daquilo que eu e você carregamos, a salvação, a vida eterna. Lá em Hebreus, no capítulo 12, verso 1 e 2, fala assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de uma grande nuvem de testemunho, livramo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega em nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Visto que temos a nos rodear de tão grande nuvem de testemunhos, ou seja, você que se lança nessa corrida, você que se lança nessa corrida de fé, ao seu redor há inúmeras pessoas olhando para você para saber o que você vai fazer e aonde você quer chegar. Está vendo se vai ter resultado ou não a sua corrida. Está olhando para saber se você vai chegar ou não, ou você vai só largar e parar no meio da caminhada. E ele está dizendo, livre-se de qualquer peso, ou seja, de tudo aquilo que atrapalha, e do pecado que se apega em nós. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter foco e perseverança nessa corrida. Quando nós largamos, há uma nuvem, uma quantidade de pessoas olhando para nós, para saber para onde nós queremos, aonde nós queremos chegar com isso. Nós já sabemos. Mas se você desiste dessa corrida, dessa caminhada, você mostra para ele que tudo aquilo que você fez não valeu de nada. Fogo, palha no fogo, palha levada com o vento, ou melhor. Não se distraia com as preocupações, não se distraia com as ambições desse mundo, com as redes sociais que estão ali, tira foco, tira a nossa percepção, tira o nosso foco maior, o nosso objetivo maior, que é estar com o Senhor. E a gente fica ali, rodando para cima, e o tempo passa rindo. E a gente às vezes não aproveita aquilo que a gente precisa, que vai falar, que nessa corrida exige disciplina e renúncia. Essa corrida que eu e você largamos, e que o Paulo está falando, vocês corriam bem. Vocês corriam bem. Por que vocês pararam? Quem levou vocês a parar? Lá em 1 Coríntios 9, 25 fala assim, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Em uma outra versão, na nova versão transformadora, eu acho que é NVT, ela fala assim, ó, o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. É as mesmas palavras de uma versão mais simplificada nos dias de hoje. Então, ele está fazendo uma análise, o seguinte, o atleta, ele faz uma renúncia de muitas coisas. Para ele ter uma forma. Todo dia de manhã eu vejo uma moça correndo, eu fiz um projeto para ela, de uma casa até, e eu vejo ela porque daí eu reconheço ela, né? Ela todo dia de manhã, ela corre ali na rua Arthur Povo. 6h30 até as 7 da manhã ela está correndo. E eu vi, no passar todos os dias de carro, eu vi a motivação, mas eu vi o resultado. Ela ficou mais magrinha, mais rígida parece. A perseverança dela, o cansaço parece que já não é mais normal, ela já corre com uma facilidade. Então o atleta, ele renuncia para fazer isso. Ele se prepara para fazer isso. E nós não pode ser diferente, a gente tem que fazer algumas renúncias. Precisamos orar mais, ler mais a palavra, jejuar mais, buscar mais o Senhor, estar mais em comunhão. Caminhar com o Senhor. Essa corrida ela não pode ser também somente, eu não posso correr sozinho. E o que eu quero falar? Eu quero falar que nós precisamos estar em comunhão, em unidade. 1 Tessalonicenses 5,11 vai falar assim, ó, portanto, consolem, em outras versões, encorajem uns aos outros, e edifiquem, ou seja, cresçam mutualmente, como vocês têm feito até agora. Embora essa corrida de fé é pessoal, porque a salvação é pessoal e individual, nós precisamos estar juntos para não desanimarmos e nos ajudar uns aos outros. Amém? Você está entendendo? Amém? Eu pergunto isso porque eles falam que eu não interajo com vocês.
Que eu só falo. É porque daí eu começo a falar, eu tenho muita coisa para falar e eu não posso parar. E a corrida tem um alvo claro, a vida eterna. 2 Timóteo 4, 7 e 8 fala assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. É a nossa certeza de cristão que nada que fizemos se reporta somente aqui, mas está lá com Ele guardado na eternidade. A corrida é sustentada pela graça. 2 Coríntios 12, 9. Mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O Senhor está dizendo para nós: eu estou contigo. Por mais difícil que seja a tua corrida, por mais complicada que está sendo, talvez você não está conseguindo tirar aquele tempo para treinar, que é ler a palavra, talvez não está conseguindo tirar aquele tempo para orar, para me buscar mais, mas eu estou contigo. Busque em mim, procure em mim, buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achados por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eu já falei aqui dias atrás sobre esse texto. E o Senhor está falando que Ele vai te sustentar, a graça nos basta. A graça que eu falei lá no começo, ela nos basta. É ela que nos fortalece. Vocês vinham correndo bem. Quem impediu que vocês parassem? A gente vê pessoas que largam num propósito muito bonito aos nossos olhos. Olhamos e vimos, meu Deus, ele vem correndo muito bem. Mas no decorrer dessa corrida, param. E às vezes caem. E quando caem, para se levantar é mais difícil. Porque daí o cansaço chega, olha para o final e diz assim, ó, não sei se eu vou chegar mais. Não sei se eu vou conseguir mais. E simplesmente para. Retrocede, desiste. No caso de Gálatas, na Galácia, que Paulo está se reportando, questionando aos irmãos, ele está falando da religião. A religião que entrou ali para questionar. E às vezes nós largamos na caminhada, a gente vem correndo bem. E daí chega um incircunciso, um enviado de Satanás, no teu ouvido para dizer assim, lá não tem salvação. Lá eles têm parede preta no fundo da igreja. Lá eles têm um telão de LED, muita modernidade. Não é uma igreja séria. A religião vem para nos afrontar e fazer você parar no meio da caminhada, sendo que você está pautado na palavra e ouvindo a palavra que é real e te dá direção à vida eterna. E Paulo está falando isso. Eles estão apregoando novamente, olha, Paulo está certo em partes, mas falta a circuncisão. Se vocês não serem circuncidados, vocês não terão acesso à salvação. Nós vamos ver lá atrás, quando Paulo, ele bate em Pedro. Eu já trouxe aqui uma pregação sobre isso. Paulo e Pedro, eles começam a ter um problema por conta disso. Porque Pedro ficava meio assim, ele não queria ir contra os judeus. E nós precisamos entender que quando Cristo, ele fala ao nosso coração, o Espírito Santo testifica a verdade em nós. Então aquilo que vem para te desmotivar, para dizer que não é de Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Porque a religião vem assim. Ou foi a tradição da família que te afrontou? Será que é a tradição? Não, mas poxa, tu vai fazer isso, meu irmão? O pai não era assim. O pai, ele permaneceu nessa até o final da vida dele.
a gente tem que ficar. Mas entenda, a palavra é clara quando ela fala: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. É a palavra de Deus que fala sobre isso. Se o Senhor te chamou, Ele te chamou para viver algo novo nele. E o Senhor Jesus, quando fala, Ele fala claro: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ele veio dividir. E Ele fala: se você não deixar pai e mãe por amor a mim, você não é digno de mim. Mais ou menos nesse termos. Ah, mas está falando que eu tenho que largar meu pai e minha mãe? Não, o Senhor Jesus está falando o seguinte: largue a tradição. Viva o que o Espírito tem te chamado. Viva o que o Espírito tem chamado você a fazer. Desprenda-se e viva a verdade em Cristo. Não a igreja, também a igreja. Mas a verdade ao qual o Senhor te chamou. Ou foi o mundo e suas propostas? Será que foi o mundo e suas propostas que fez você parar? Nós vivemos no mundo, é fato. Fizemos parte dele, estamos no processo. Mas as propostas do mundo te afastam do Senhor. O que o mundo tem proposto hoje está destruindo as famílias. As novas ideologias, as novas formatações familiares, estão destruindo tudo aquilo que aí sim os nossos pais nos ensinaram. Estão destruindo a verdade que nos foi entregue, estão destruindo a base familiar. Ou são as propostas, né? A conquista, aquilo que a gente quer conquistar, e aquilo nos afasta de Deus. Não, eu não posso estar lá porque eu vou me bitolar. Não, eu quero mais e tal. E a pessoa vai numa vibe, numa pegada diferente. Ele quer avançar do jeito dele, com o que ele achou que deve ser. E lá o Senhor Jesus fala na parábola da semeadura que daquelas sementes cai em meio aos espinhos. E tem uma terra boa ali. Mas quando a semente começa a germinar e a planta começa a nascer, os espinhos a sufocam. E ele vai dizer que são isso, que é o mundo, as tentações do mundo. Aquilo que o mundo tem nos mostrado ser bom aos nossos olhos, mas não é bom para o nosso espírito, e muito menos para a nossa alma. Foi o fato de você se sentir só, não fazer parte do grupo que você está? Será que é por isso que você desistiu da caminhada? Não, porque eu estou meio deslocado aqui. Eu já aproveito para dizer o seguinte: no domingo que vem, vou fazer um parênteses aqui, domingo que vem nós temos um X-salada ali. O X-salada da comunhão, amém? Custo único, R$15, no final lá você vai procurar o seu ticket com a pastora Marilza. Faça parte, meia horinha depois do culto aqui, nós vamos acabar às 9 horas, a gente vai ali, vai comer um X-salada, vai ser bênção nas nossas vidas. Fique ali um pouquinho, converse um pouco mais com o seu irmão, faça parte, não se sinta só, não se sinta isolado, amém? Ou foram os desertos, as tempestades, os vales, as provas ao qual você está passando que te fez parar? Na verdade, quando isso vem, o deserto, o vale, a prova, você está sendo testado para algo maior. O Senhor quer te provar, te levou no deserto ou te levou no vale, para te testar, para saber se realmente você vai conseguir passar, sem bravejar, sem espernear, agradecendo a Ele, dando glórias a Ele, porque Ele é digno de honra e glória. Ele vai estar contigo, Ele está sondando o teu coração, você vai passar e no outro lado você vai cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só Ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó,
Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo para te ajudar. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelas águas não vão te... Faça como Israel que o mar atravessou. Do outro lado canto. É bom quando a igreja sabe, né? Você não pode falar de mim, que hoje vocês trouxeram um monte de música do fundo do baú, hein? Amém? Será que foi a exaustão, o cansaço? O cansaço da caminhada que te fez parar? A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem dEle. O Senhor nos chama a isso. Porque Ele fala assim: vinde a mim, vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Ele fala isso, Ele está dizendo: vem para mim. Você vai achar descanso em mim. Eu vou te aliviar em meio às tuas adversidades, dificuldades. Eu vou te dar descanso. Mas permaneça em mim. Mude. Tente mudar. Tente ser diferente. Essa persuasão não vem daqueles que os chamou. Verso 8. Depois que Paulo vem, aquilo que eu falei lá atrás, evangeliza, ele, Barnabé, abre a igreja, trabalha, manda carta, vem os religiosos para trazer as regras, dizendo que não é assim. Aquilo que eu falei lá, você vem a Cristo, você é achado pelo Senhor, você sente algo diferente, porque quando você coloca o pé aqui, você começa a abrir a sua boca e deixar o Senhor falar. E sabiamente, nosso presbítero Éder falou: não julgue aquilo que você não experimentou. Ele foi sábio. Como é que a gente vai saber o gosto da Coca-Cola se a gente não provou dela? A minha irmã, ela colocou o meu sobrinho, eu me lembro, numa redoma, e disse: não vai beber refrigerante. Enquanto ele era pequeno, ele não bebia. Depois ele começou, agora ele bebe refrigerante, sentiu o gosto da Coca-Cola, e é bom. Agora ele não deixa mais de beber refrigerante. Está lá na mesa, ele vai lá e enche o copo, porque ele provou. Não faz tão bem assim, né? Mas aqui eu te garanto que faz muito bem. O que você vai encontrar aqui não são palavras ditas por nós. Você vai encontrar a verdade da palavra do Senhor. A palavra que alimenta, a palavra que te traz os benefícios que nós precisamos para a nossa alma. Aquilo que nós buscamos talvez a vida toda nas coisas e não encontramos. Porque só encontramos nele aquele vazio, o preenchimento da alma que só o Senhor pode nos dar. Verso 9 fala assim: um pouco de fermento leveda toda a massa, Lá em Mateus 16, os discípulos eles vão atravessar a margem do rio, a margem do lago, né? E eles esqueceram de levar o pão. Mas Jesus fala assim para confundir a cabeça deles: fiquem atentos ao fermento dos fariseus e dos saduceus. E daí eles falam assim: será que ele falou isso porque a gente esqueceu o pão? Daí o Senhor Jesus fala assim no verso 9 de Mateus 16:
Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos vocês recolheram? Ele está falando do milagre que ele fez da multiplicação de 5 pães e dois peixinhos. Vocês não percebem, não se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães do segundo milagre de novo, para os 4.000, de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreende que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhe tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Quando o Senhor Jesus fala isso, vocês corriam bem. Quem fez vocês parar de ouvir a verdade? E depois ele fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele está falando o seguinte, e daí eu recordo dessa passagem de Jesus, porque os fariseus e os saduceus eram os religiosos da época. Era aquilo que o Senhor combatia de frente. Jesus veio para combater a religião. Ele veio para trazer um reino que batia de frente com a religião. Então ele fala isso, daí eles ficam, será que ele está falando isso porque a gente não levou pão? Ele está dizendo, não é por causa de pão. Vocês viram que eu transformei pão e dei de comer a milhares. Eu estou falando para vocês cuidar daquilo que é pior, que é o que tem de pior, é um fermento, aquilo que sai da boca que vem contaminar. Assim como o fermento é lançado na massa e rapidinho, o micro-organismo ali, ele se infecta toda a massa e ela expande, assim é a palavra má, que chega aos nossos ouvidos, transforma o nosso coração, gera dúvida. Aquilo que você tem ouvido aqui como verdade, com base na palavra de Deus, você vem e ouve uma seta lançada. Aquilo que está lá em Efésios, né? Nossa luta não é contra pessoas, mas é contra principados. O que o mal não quer que aconteça, que você conheça a verdade, na sua essência, a verdade longe da religião. Então ele está dizendo assim, abram os olhos, fechem os ouvidos para que vocês vão ouvir lá, cuidem do que vocês estão ouvindo. E às vezes vem aquelas pessoas baterem na nossa porta, querendo trazer uma mensagem, que é só para 144.000, que já morreu tanto que se contar tudo. E eles vêm devagarinho, e você não tem conhecimento da palavra, você não está estruturado, você ouve aquilo, e daqui a pouco você está seguindo. E está lá domingo de manhã, batendo nas portas. Então, a leitura da palavra é algo que nós precisamos fazer sempre. Ler a palavra, pedir ao Espírito Santo que venha nos dar direção e ensinamento. Amém? Estão ouvindo? Estão entendendo? Vou interagir com os irmãos, hein? Verso 10. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Paulo está chamando para si a responsabilidade pastoral de quem tem certeza daquilo que vive. Paulo está chamando para si a responsabilidade, dizendo assim, eu estou lhes apresentando a verdade. Fora da verdade não tem outro caminho. Porque o Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Há um único caminho que precisamos trilhar e esse caminho é nele. Não tem atalho, não tem outro, não tem. Nós não vamos encontrar caminho fora de Jesus. Por isso que nós tanto aqui levantamos as mãos e adoramos ao Senhor Jesus. Pelo que Ele fez por nós. Paulo vem falar assim, irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, nesse caso o escândalo da cruz foi removido. Verso 11, ele está falando assim, se eu estivesse pregando a circuncisão,
Vocês acham que eu estaria sendo perseguido por eles? Claro que não. Eu estou sendo perseguido porque eu estou pregando algo diferente daquilo que a religião impõe. Eu estou pregando a verdade, e porque a verdade dói, a verdade fere, a verdade livra. Ou hoje nós não estamos pagando por quê? Querem cercear a nossa liberdade. E eu estou falando no país. Ou não está assim? Do jeito que está hoje aí, se a gente levantar a mão para dizer, não, eu não concordo, a gente pode ser punido. Está lá pessoas que, está lá uma mulher lá que passou um batom e está presa, enquanto vários que roubaram milhões, livres. Mas precisamos orar pelo Brasil. Porque a palavra vai falar muito clara, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Se você pegar a nota de $1, está lá escrito, Deus seja louvado. Os Estados Unidos é um país que cresceu em berço cristão. E a gente vê, lógico, que não vive mais a verdade como no início foi. Mas a gente vê a diferença. Porque as bênçãos do Senhor estão para quem abençoa Israel, eles abençoam Israel. A gente vai entender isso tudo pela palavra, é muito claro pela palavra isso. E agora a gente vai ver a humanidade de Paulo, no verso 12. Quem dera se mutilassem aqueles que estão perdoando vocês. O homem que só prega amor, um homem que carrega o amor, que fala de amor, ele está pecando. Não é a humanidade dele. Ele olhou e disse assim, ele estava tão irritado com a situação, ele estava ali trabalhando, mostrando às pessoas a verdade, vem pessoas trazerem algo errado, confundindo as pessoas. Porque vocês, irmãos, verso 13, eu vou lá para o verso 13, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos um dos outros em amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. E quando eu falo lá que o Senhor Jesus, ou melhor, lá no verso 1, Paulo está falando que Cristo nos chamou para viver a liberdade, a gente entra naquela questão, né? O ser humano, ele não consegue viver com liberdade. Ou é assim? Será que a gente consegue viver com liberdade? Por que existem as regras? No começo estava tudo muito bem, mas teve que vir a lei para começar a colocar uma diretriz do que era certo e o que era errado. E daí a lei veio para dizer que se assassinasse era pecado, e assim por diante, tinha que amar ao seu próximo como a si mesmo, né? Ou melhor, amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Daí tem todo ali o rol da lei, que fala tudo o que a gente sabe, que é certo e que é errado, mas a lei direcionou para isso. Depois vem Jesus para dizer o seguinte, olha, se for cumprir a lei da risca, vocês não vão conseguir ser salvos. Então eu estou trazendo uma liberdade aqui para vocês. E Paulo está dizendo o seguinte, vocês precisam viver a liberdade, mas não dê lado à carne. E liberdade e libertinagem é uma diferença muito grande. A gente sabe, se não tiver regras, as pessoas não conseguem conviver em sociedade. Se não tiver regra, a gente vai passar aí vai chegar aí na rodovia, vai ser atropelado, porque vão passar 140, 150. Eu esses dias fui multado. Daí eu fui ver onde eu tinha sido multado. Daí eu disse, meu Deus, eu acho que foi aqui que eu cruzei. E a multa era gravíssima. E daí eu disse, poxa, mas o que eu errei, o que eu fiz, né? Eu sou tão certinho. Daí eu
fui lá, daí fui nos contatos que a gente tem, disse, olha, mas eu acho que eu fui multado aqui, bati foto, aqui não pode, mas eu cruzo aqui porque não tem placa e tal. Daí a pessoa olhou para mim, não, tu foi multado na Jorge Lacerda, estavas ultrapassando em faixa dupla. Nessa angústia de vir em casa, meio-dia, eu tenho 15 minutos para almoçar, eu já não via mais faixa dupla. Já se tornou comum para mim. Já se tornou comum para mim ultrapassar na faixa dupla. Sendo que eu respeitava muito. Mas não tinha carro, eu ultrapassava. E por algum motivo alguém me pegou. Não tinha carro de polícia. E a multa era R$ 1.500. Então a lei é importante para a gente poder viver em sociedade. Imagina no seu trabalho, se não tiver patrão. E se não tiver regra, será que você vai no horário? Ou você vai sair mais cedo? Mas isso diz respeito a nós. Isso diz respeito a quem a gente é. Que se a gente não faz errado, a gente é punido porque a gente faz errado, entenda? Então as regras são colocadas para a gente não errar, ao passo que Cristo está dizendo o seguinte, eu quero que você mude. Eu não quero que você viva com medo, mas eu quero que você mude a sua essência. Lá no final eu vou falar sobre religião e evangelho. E a liberdade ela é baseada no amor de Deus e ao próximo. Ela tem que ser guiada pelo Espírito. E ela tem que edificar a nossa fé e o nosso caráter cristão. Essa liberdade que vem do Senhor, ela vem para nos ensinar que nós não precisamos de regras para cumprir, porque Paulo vai dizer, tudo lhe é lícito, você pode todas as coisas, mas nem tudo te convém. E a libertinagem, ela é baseada no egoísmo do ser humano. Eu preciso chegar, dou a quem doeu, não vou esperar andar atrás do cara, eu vou ultrapassar aqui e deu. Nos desejos da carne, leva ao pecado e à destruição. A libertinagem nos afasta do Senhor e leva-nos para um caminho ruim. Desrespeita os princípios divinos, aquilo que o Senhor estabeleceu, que o Senhor te disse, que o Senhor te mostrou, que o teu coração afirma que é certo, mas você começa a andar pela carne, você vai à libertinagem e tudo vale. Tudo é festa. Vimos agora aí. Tudo é festa. Vale tudo. Verso 18. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Se nós sermos guiados verdadeiramente pelo Espírito Santo, nós vamos entender que nós fizemos por amor ao Senhor, porque a gente se espelha nele. E hoje eu vi um pastor, e eu anotei, e vou replicar aqui praticamente o que ele falou. O pastor do Resgate, é o Bruno, Zé Bruno, o Zé Bruno da banda Resgate lá. E ele fez uma comparação entre religião e evangelho. Ele fala assim, ó, que quando eu entro na religião, qual é a minha ideia? Como é que eu vou fazer para agradar a divindade, a esse Deus? Como é que eu faço para agradar? Quando eu entro no evangelho, eu vou dizer assim, ó, como é que eu fui aceito, sendo eu um pecador? Quando eu vou para a religião, eu digo assim, ó, o que eu preciso continuar fazendo para agradar Deus? Quando eu vou para o evangelho, eu digo assim, ó, que pessoa eu preciso ser? Com base no princípio, que é a cruz, como que eu tenho que ser? Quando eu estou na religião, eu não peco para cumprir a regra. Eu olho a regra e digo assim, ó, não vou pecar, traição é pecado.
Mas quando eu estou no Evangelho, se eu só olhar e cobiçar, eu já estou pecando. Então eu entendo que Deus não está preocupado com o que você faz, mas sim com quem você é. O Evangelho quer nos mudar. Não é mais sobre o que fazemos, mas sim quem somos nele. A religião me faz pagar preço para ser abençoado. Enquanto no Evangelho ele já pagou um preço muito caro. Na religião eu pago, continuo pagando e vou sempre pagar. Mas em Cristo, no Evangelho, tudo que eu tenho, eu nunca vou conseguir pagar. Tudo que Ele fez por mim, a porta que Ele me abriu, para a eternidade eu não vou conseguir pagar. Para finalizar, meu Deus. Vou falar rapidamente aqui. Verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfazeis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes se opõem uns aos outros, um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sou guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca de quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E quando nós vimos aqui, há um comparativo entre obras e fruto. Obra, a gente leu as obras da carne ali. Várias, não vamos entrar nisso aqui. Só vou finalizar já. Obra é aquilo que é construído. A gente constrói em nós essas obras da carne. A inveja, a dissensão, a perfeitiçaria, a gente busca as inimizades. A gente constrói as obras. Ela é construída no nosso caráter. Ao passo que o fruto, ele nasce, ele desabrocha a partir de uma flor. É o fruto. E um fruto com várias seções. Bondade, mansidão, domínio próprio. Se tiver um só estragado, vai estragar tudo, porque a gente sabe que uma fruta boa no meio das ruínas, ela estraga tudo. Se entrar um bichinho aqui no domínio próprio, ele vai estragar todo o fruto, porque ele está todo interligado. Mas o fruto desabrocha quando ele aparece, quando ele nasce, quando a planta, ela atinge uma estatura certa, e ela já tem uma maturidade para poder maturar o fruto. Quando nós entramos na maturidade espiritual, nós vamos mostrar o fruto a qual o Senhor nos chamou a mostrar. Amém? Você entendeu essa mensagem? O Senhor nos chama a mostrar o nosso fruto. O que é construído pode ser desconstruído. Então as obras da carne foram algo que foi construído ao longo da sua vida. Mas o Senhor te chama que você mostre o seu fruto. Porque há essa briga entre carne e espírito.
Nós entendemos, nós estamos no dia a dia, entendemos. O próprio Paulo vai falar ali, ficou irado ali. E a Bíblia fala, irais, mas não pequeis. E eu convido você a se pôr de pé. Eu quero orar com você. Para que nós venhamos a ser melhor. Todos nós. A começar por mim. Que sejamos melhores. E que não venhamos a parar. Eu tinha até um tema para colocar aqui. Fica o telão ali, fica o tema, né? Não pare, não ouça as setas, aquilo que o diabo tem querendo lançado no seu ouvido. Permaneça nessa corrida de fé. Não desanime, não desanime. Busque ao Senhor, que Ele tem mais para te dar, eu tenho certeza disso. Você vai chegar no final da carreira e você vai olhar para trás e ver que valeu a pena. Amém? Senhor meu Deus e eterno Pai, é no nome santo de Jesus, que nós mais uma vez, Pai, entramos na Tua presença. Pai, nós te louvamos por esses minutos, Pai, pela Tua palavra ministrada. Senhor, que Tu venhas a tocar nos corações dos Teus filhos. E eles possam, Senhor, meditar nessa palavra. Que essa palavra, Senhor, possa ser bússola. Porque a Tua palavra é bússola, Pai. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nela nós temos a direção verdadeira, a qual nós precisamos para não parar em meio à caminhada. Em meio a essa corrida de fé, a qual, Senhor, nós nos lançamos a correr. Senhor, fortalece os pés dos Teus filhos. Senhor, que eles venham a correr sem olhar para o lado, sem querer procurar atalhos, caminhos, Senhor, que não levam a Ti. Mas, Senhor, caminhos verdadeiros, o único caminho és Tu, Pai, nós sabemos disso. Senhor, que Tu venhas a prover na vida deles, trazendo, Senhor, aquilo que cada um precisa, a resposta certa, a cura, Pai. A cura da alma, principalmente, Pai. Transforma a vida dos Teus filhos. Senhor, nós necessitamos de Ti. Esteja conosco, dê-nos uma semana